Nunca pensei que um simples bilhete de loteria mudaria não apenas a minha vida, mas revelaria o verdadeiro caráter das pessoas que eu mais amava. Aos 68 anos, depois de décadas trabalhando como mecânico e criando minha filha sozinho após perder minha esposa, descobri que o amor tem preço e que algumas pessoas só te valorizam quando você tem algo que elas querem. Meu nome é João Carlos, e esta é a história de como um presente desprezível se tornou minha maior vitória e a maior lição de vida que já recebi. Durante 42 anos, trabalhei com as mãos sujas de graxa, consertar carros velhos no meu pequeno garagem na periferia de São Paulo. Criei minha única filha, Marina, depois que minha querida Conceição morreu de câncer quando nossa menina tinha apenas 12 anos. Foram anos difíceis, mas nunca deixei que Marina sentisse falta de nada, mesmo que isso significasse trabalhar 14 horas por dia e guardar cada centavo para o futuro dela. Durante todos esses anos, eu sonhava com o dia em que pudesse descansar, viajar um pouco, conhecer as praias que minha Conceição sempre quis visitar. Mas o dinheiro sempre ia para outras prioridades. A faculdade da Marina, o apartamento que comprei para ela quando se casou, os presentes de nascimento dos meus 2 netos, as emergências médicas. Eu sempre dizia que minha hora chegaria, que um dia seria minha vez de viver um pouco. Que ironia do destino! No final, minha hora realmente chegou, mas não da forma que eu imaginava. Deixe-me contar como cheguei aos 68 anos, com pouco mais que uma aposentadoria de salário mínimo e um pequeno garagem que mal pagava as contas. Durante 4 décadas, cada real que entrava na minha conta tinha um destino certo: garantir que minha filha tivesse uma vida melhor que a minha. Quando Marina fez 18 anos, eu tinha juntado R$ 50 mil para pagar sua faculdade de administração numa universidade particular. Não era dinheiro que sobrava. Eram noites em claro consertando carros fins de semana, trabalhando enquanto outros pais descansavam com a família, almoços feitos de pão com mortadela para economizar os $15 do restaurante. Lembro-me de contar e recontar aquelas notas amassadas, guardadas numa lata de biscoitos, que pertenceu à minha Conceição. R$ 50 mil representavam 5 anos da minha vida. 5 anos de depois eu compro, depois eu viajo, depois eu descanso. Mas ver Marina formada, de beca e capelo, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ela era a primeira pessoa da nossa família a pisar numa universidade. Minha Conceição teria ficado tão orgulhosa. Eu chorei, como uma criança na formatura, e Marina me abraçou forte, sussurrando no meu ouvido: "Obrigada por tudo, pai. Um dia eu te retribuo tudo isso." Essas palavras ecoaram no meu coração por anos. Eu acreditei nelas. 3 anos depois da formatura, Marina conheceu Ricardo, um rapaz aparentemente educado, formado em engenharia, que trabalhava numa multinacional e tinha perspectivas, como ela gostava de falar. Ricardo vinha de uma família de classe média alta. O pai era médico, a mãe professora universitária aposentada. Eles moravam numa casa própria em Alphaville, tinham 2 carros na garagem e viajavam para o exterior todos os anos. Quando Marina me apresentou Ricardo, senti que algo havia mudado no jeito que ela olhava para nossa casa simples, para o meu uniforme de trabalho manchado de óleo, para o nosso bairro popular. Não era desprezo, não ainda, mas era como se ela estivesse comparando 2 mundos e encontrando o nosso inferior. O casamento custou R$ 85 mil. Eu disse para Marina que não precisava de festa grande, que o importante era a felicidade dos 2, mas ela insistiu que queria fazer bonito para a família do Ricardo. Vendi o único bem que me restava da época da minha Conceição, uma pequena casa que herdamos da mãe dela no interior, para pagar a cerimônia. Foi uma festa linda, admito. Marina estava radiante no vestido que custou mais que minha aposentadoria de 6 meses. A família do Ricardo elogiou tudo, mas eu notei os olhares de soslaio quando me viam conversando com os convidados. Ouvi sussurros sobre o pai da noiva que é mecânico e sorrisos forçados quando eu tentava puxar assunto. Mas naquele dia, só me importava a felicidade da minha filha. 2 anos depois do casamento, Marina e Ricardo compraram um apartamento num condomínio de luxo. O problema? Eles precisavam de R$ 120 mil para a entrada. Marina veio até meu garagem numa tarde de quinta-feira,
usando uma roupa que custou mais que meu salário mensal, dirigindo um carro financiado que ela mal conseguia pagar. Pai, ela disse, evitando olhar nos meus olhos, a gente encontrou o apartamento dos nossos sonhos. É nossa chance de começar uma família num lugar adequado. Você poderia nos emprestar para a entrada? É só um empréstimo, pai. A gente paga de volta em 2 anos, prometo. Empréstimo. Essa palavra me cortou como uma faca. Nos últimos 25 anos eu nunca emprestei nada para Marina. Eu sempre dei do fundo do coração, porque era minha filha, meu sangue, minha única família. Mas dessa vez ela usou a palavra empréstimo, como se fosse uma transação comercial entre estranhos. Mesmo assim, não consegui negar. Usei o imóvel do garage como garantia e peguei um empréstimo bancário de 120 mil reais, comprometendo 80% da minha aposentadoria pelos próximos 15 anos para pagar as parcelas. Aos 64 anos, em vez de estar pensando em diminuir o ritmo de trabalho, eu estava assumindo a maior dívida da minha vida. Marina chorou de alegria quando transferi o dinheiro. Pai, você é o melhor do mundo. Assim que a gente se organizar financeiramente, a gente te paga tudo, pode ter certeza. Ela me deu um abraço rápido e saiu correndo para assinar os papéis do apartamento. Esse foi o último abraço carinhoso que recebi da minha filha por muito tempo. Os meses que se seguiram foram sutis no início. Marina parou de vir ao garage aos domingos para almoçar comigo, algo que fazíamos religiosamente desde que ela era pequena. As desculpas eram sempre razoáveis. Limpeza do apartamento novo, compromissos com a família do Ricardo, cansaço do trabalho. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. As ligações também ficaram mais escassas. Antes ela me ligava 3 vezes por semana, perguntando como eu estava, contando sobre o trabalho, lembrando de coisas pequenas como se eu tinha tomado o remédio da pressão. Depois do apartamento, as ligações se tornaram quinzenais, depois mensais. E quando aconteciam eram sempre apressadas, como se ela estivesse cumprindo uma obrigação. 1 ano após a empréstimo, Marina ficou grávida. Foi Ricardo quem me ligou para contar a notícia, não ela. Quando perguntei se podia falar com Marina, ele disse que ela estava indisposta e que me ligaria depois. Ela nunca ligou. Descobri o sexo do bebê pelo Facebook. Era um menino, se chamaria Pedro. Vi as fotos do chá revelação, uma festa linda, cheia de amigos e familiares. Não fui convidado. Quando liguei para perguntar sobre a festa, Marina disse que tinha sido algo íntimo, só família próxima. Perguntei se eu não era família próxima. Ela gaguejou uma desculpa sobre ter esquecido de me convidar porque estava muito corrida com os preparativos. O nascimento do Pedro foi outro soco no estômago. Soube que ele tinha nascido 2 dias depois, quando uma vizinha me mostrou as fotos que Marina tinha postado nas redes sociais. Corri para o hospital com um ursinho de pelúcia que comprei no caminho, mas a enfermeira me disse que Marina só estava recebendo visitas autorizadas. Esperei 4 horas no corredor do hospital. Familiares do Ricardo entravam e saíam, carregados de presentes caros e buquês enormes. Alguns me reconheceram. Afinal, eu pagara o casamento onde eles estiveram presentes, mas fingiam não me ver. Finalmente, Ricardo apareceu. João, ele disse, usando meu nome de forma informal pela primeira vez. Marina está muito cansada hoje. Que tal você voltar na semana que vem? Talvez seja melhor. Ricardo, eu sou o avô da criança, respondi, tentando manter a calma. Só quero conhecer meu neto e dar um abraço na minha filha. Ele olhou para os lados, visivelmente desconfortável. É que, bem, minha mãe está ajudando Marina com o bebê agora, e você sabe como é. Muita gente pode estressar a Marina. Ela precisa de tranquilidade. Tranquilidade. Eu era uma fonte de estresse para minha própria filha. Voltei para casa com o ursinho na mão e chorei pela primeira vez desde o funeral da minha Conceição. Chorei pela filha que criei sozinho, pela menina que me abraçava forte e dizia que eu era seu herói, pela mulher que agora me via como um inconveniente. 3 semanas depois, finalmente conheci Pedro. Marina me recebeu em casa, mas a visita foi formal, fria. Ela me ofereceu um café aguado e ficou o tempo todo olhando para o celular. O apartamento era lindo, decorado com móveis caros e obras de arte. Tudo pago com o meu empréstimo que nunca foi mencionado.
Quando peguei Pedro no colo, senti uma emoção indescritível. Ele era lindo, perfeito, e tinha os olhos da minha Conceição. Por um momento pensei que tudo valerá a pena. Todos os sacrifícios, todas as privações, todas as noites em claro trabalhando. Meu neto estava ali, saudável e lindo. Mas a magia durou pouco. Marina pegou o bebê de volta rapidamente, dizendo que ele precisava mamar. Ricardo chegou do trabalho e cumprimentou os pais dele, que estavam na sala, com beijos e abraços calorosos. Para mim, apenas um aceno distante. Durante o jantar, escutei a conversa sobre os planos de viagem da família do Ricardo, os investimentos que estavam fazendo, os colégios particulares que já estavam pesquisando para Pedro. Tentei participar da conversa, mas minhas opiniões sobre educação eram recebidas com sorrisos condescendentes e mudanças rápidas de assunto. Quando eu falei sobre a minha experiência de criar Marina sozinha, sobre como consegui dar uma boa educação para ela mesmo, com recursos limitados, a mãe do Ricardo disse: "Ah, mas hoje em dia é diferente, né, João? As crianças precisam de muito mais estímulo. Inglês desde pequeno, natação, música, é outro nível de exigência. Outro nível. Como se o meu nível não tivesse sido suficiente." Saí daquela casa com o coração apertado. No carro, que precisava de reparo há meses, mas eu não tinha dinheiro para consertar por causa das parcelas do empréstimo, refleti sobre como as coisas tinham mudado. Minha filha tinha conseguido a vida que sempre sonhou, mas no processo ela havia se esquecido de onde veio e de quem tornou esse sonho possível. Os meses seguintes seguiram o mesmo padrão: visitas esporádicas, sempre com hora marcada e duração limitada, conversas superficiais sobre o tempo e o trabalho. Pedro crescendo e me vendo mais como um estranho simpático do que como avô, e o empréstimo nunca mencionado, como se tivesse sido esquecido por todos, exceto por mim, que pagava as parcelas todo mês. No segundo aniversário de Pedro, não fui convidado para a festa. Soube da comemoração pelas fotos nas redes sociais. Uma festa temática de super-heróis com decoração profissional, buffet infantil e palhaços. Dezenas de crianças da escola particular de Pedro, pais bem vestidos, e os avós paternos em posição de destaque em todas as fotos. Eu não estava em nenhuma foto, porque eu não estava lá. Foi nesse dia que comecei a entender que tinha perdido minha filha. Não para a morte, como perdi minha Conceição, mas para algo talvez pior, para a indiferença e a vergonha. Marina havia ascendido socialmente, e no processo, eu me tornara um lembrete inconveniente do passado que ela preferia esquecer. Mas ainda faltava o pior. O Dia dos Pais estava chegando, e seria neste dia que eu finalmente descobriria o que minha filha realmente pensava de mim. O Dia dos Pais de 2023 será para sempre gravado na minha memória como o dia em que descobri que um coração pode literalmente se partir em 1000 pedaços. Era domingo, 13 de agosto, e eu acordei com uma esperança tímida no peito. Talvez, apenas talvez, este seria o dia em que Marina lembraria que eu era seu pai, que eu ainda existia. Acordei às 6 da manhã, como sempre faço há 40 anos, uma mania de quem trabalhou a vida inteira. Fiz meu café preto, comi 2 fatias de pão com margarina e fiquei olhando para o telefone em cima da mesa da cozinha. Hoje ela vai ligar, pensei. Hoje é Dia dos Pais, ela não pode esquecer. Às 9 horas o telefone ainda não tinha tocado. Resolvi dar uma olhada no Facebook. Talvez Marina tivesse postado alguma mensagem. O que vi me cortou como uma navalha. Uma foto linda de Ricardo com Pedro no colo, os dois sorrindo para a câmera com a legenda: "Feliz Dia dos Pais para o papai mais carinhoso do mundo. Pedro tem sorte de ter um pai tão presente e dedicado. Te amamos infinito. Presente e dedicado." As palavras ecoaram na minha cabeça, enquanto eu lembrava de todas as vezes que fui presente para Marina. Nas apresentações da escola, quando ela era pequena, nas consultas médicas quando estava doente, nos dias de chuva, quando ia buscá-la no colégio mesmo estando morto de cansado. Mas não havia nenhuma menção a mim, nem uma foto antiga, nem uma mensagem de "Feliz Dia dos Pais, papai." Nada. Era como se eu não existisse. Às 11 horas resolvi ligar. Minha mão tremia quando disquei o número de Marina. Ela atendeu no quarto toque com aquela voz de quem foi interrompida, fazendo algo importante. "Oi, pai. Oi, minha filha. Como você está?
Como está o Pedro? Estamos bem, pai. Pedro está brincando com os avós. Avós, no plural. Mas eu não estava lá. Marina, é dia dos pais hoje. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, constrangedor, que dizia mais que 1000 palavras. Ah, é mesmo, pai. Desculpa, estamos muito corridos aqui. O pessoal do Ricardo veio almoçar. O pessoal do Ricardo, não a família, o pessoal do Ricardo. Eu pensei que talvez vocês quisessem me visitar ou eu poderia ir aí. Pai, hoje não dá mesmo. Está cheio aqui, sabe como é. A gente se vê na semana que vem, tá? Na semana que vem. No dia dos pais eu seria visto na semana que vem. Marina, eu sou seu pai. Eu criei você sozinho por 16 anos. Será que eu não mereço nem um almoço no dia dos pais? Outra pausa. Quando ela voltou a falar, havia irritação na sua voz. Pai, você está sendo dramático. A gente se vê sempre. Não precisa fazer tempestade em copo d'água. Sempre. Nós nos víamos uma vez por mês, por 1 hora, em visitas agendadas, como se eu fosse um dentista. Tá bom, Marina, se você diz... Ótimo. Ah, pai, a propósito, tenho uma surpresa para você. Vou passar aí mais tarde para te dar. Uma surpresa. Meu coração deu um salto. Talvez eu tivesse entendido tudo errado. Talvez ela tivesse planejado algo especial e quisesse me surpreender. Passei o resto do dia arrumando a casa, fazendo um bolo simples de chocolate, o preferido da Marina quando era criança, e imaginando que presente ela poderia ter comprado. Talvez uma camisa nova, ou um livro, ou quem sabe ingressos para algum jogo de futebol. Não importava o que fosse, o importante era o carinho, a lembrança. Marina chegou às 6 da tarde, desceu do carro rapidamente, olhou para o relógio e disse: Oi, pai. Não posso ficar muito tempo. O pessoal está me esperando para o jantar. Ela entrou em casa carregando 2 sacolas. Uma era pequena, simples, do supermercado. A outra era elegante, com o logo de uma agência de viagem cara. Senta aí, pai. Tenho 2 coisas para te falar. Meu coração disparou de expectativa. Marina colocou a sacola elegante na mesa. Primeiro tenho uma notícia linda para te contar. A gente deu um presente incrível para o pai do Ricardo hoje. Uma viagem de cruzeiro para a Europa. 15 dias conhecendo vários países. Ele ficou emocionado, chorou de alegria. Foi lindo de ver. Eu sorri forçadamente. Que legal, Marina. Ele deve ter gostado muito. Gostou demais. Sabe como é, né, pai? Ele sempre quis fazer essa viagem. E agora que está aposentado é a oportunidade perfeita. Custou uma fortuna, mas valeu cada centavo pela felicidade dele. Uma fortuna. Para o pai do Ricardo, que já tinha uma casa própria, 2 carros e uma aposentadoria de médico. E para mim? Perguntei, tentando manter o tom casual. Marina pegou a sacola do supermercado. Ah, sim, para você eu trouxe isso aqui. Ela tirou da sacola um bilhete de loteria, desses raspadinhas que vendem em qualquer banca de jornal, e uma garrafa de pinga barata. Pensei que você poderia se divertir com o bilhete, sabe? Vai que é o seu dia de sorte. E a pinga é daquela marca que você gosta. Fiquei olhando para os presentes em cima da mesa. Um bilhete de loteria de R$5 e uma garrafa de pinga de R$12. Total, 17. Para o pai do Ricardo, um cruzeiro de R$25.000. Marina, comecei, mas ela já estava se levantando. Ai, pai, eu preciso ir mesmo. Prometi para o Ricardo que não ia demorar. Você entende, né? O jantar de Dia dos Pais e tal. O jantar de Dia dos Pais, repeti. A sogra do Ricardo fez uma mesa linda. Chamou a família toda. Vai ser um dia especial para ele. Ela me deu um beijinho rápido no rosto, como se beija um tio distante numa festa de casamento. Tchau, pai. Aproveita o bilhete. Quem sabe você não fica milionário, né? E saiu. Assim, simples, deixando-me sozinho na cozinha, olhando para um bilhete de loteria e uma garrafa de pinga. Sentei na cadeira e tentei processar o que havia acabado de acontecer. Minha filha, a menina que eu criei sozinho, que chamava de princesa, que dormia no meu colo quando tinha pesadelos, havia me dado um presente de 17 ienes no Dia dos Pais, no mesmo dia em que deu um cruzeiro de $25.000 para o sogro. Peguei o bilhete nas mãos. Era um daqueles com vários campos para raspar, prometendo prêmios de até R$100.000. Vai que é o seu dia de sorte, ela havia dito. Com ironia? Com sinceridade? Eu não sabia mais decifrar minha própria filha.
Abri a garrafa de pinga e me servi uma dose. O líquido desceu queimando a garganta, mas a queimação no peito era pior. Lembrei-me de todos os dias dos pais que Marina e eu havíamos passado juntos quando ela era pequena. Ela acordava cedo, fazia desenhos coloridos para mim, preparava um café da manhã especial, geralmente torradas queimadas e suco Tang. E passávamos o dia todo juntos, assistindo filmes antigos na TV. Papai, quando eu crescer e ficar rica, vou comprar uma casa grande para a gente morar junto. Ela dizia, abraçada comigo no sofá velho da sala. Ela havia crescido, havia ficado rica, pelo menos mais rica que nosso passado. Mas a casa grande era só para ela, o marido e o filho. Não havia lugar para o pai que tornara tudo isso possível. Peguei uma moeda e comecei a raspar o bilhete de loteria. Primeiro campo, nada. Segundo campo, nada. Terceiro campo, nada. Raspar aquele bilhete era como raspar a minha própria dignidade, campo por campo, esperança por esperança. Quarto campo, 2. Quinto campo, nada. Sexto campo, parei de raspar e olhei para a sequência de números que havia aparecido. Peguei os óculos e olhei novamente. Depois peguei a lupa que usava para examinar peças pequenas no garage. Não podia ser verdade. Corri até o computador velho que usava para fazer orçamentos e entrei no site da loteria. Digitei os números do bilhete com as mãos tremendo. A página carregou lentamente. Minha internet era das mais baratas do mercado. Quando o resultado apareceu na tela, precisei me apoiar na parede para não cair. Parabéns! Você é um dos ganhadores do prêmio principal. Prêmio, 120 mil reais, 120 milhões de reais. Olhei para o bilhete novamente, depois para a tela, depois para o bilhete. Não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como eu. Liguei para o número da loteria e depois de ficar 20 minutos na espera ouvindo uma música irritante, finalmente uma atendente confirmou. Sim, senhor João Carlos, o bilhete é válido. O senhor ganhou o prêmio principal de 120 milhões de reais. Para receber, deve comparecer à sede da loteria em São Paulo com o bilhete e seus documentos dentro de 30 dias. Desliguei o telefone e fiquei olhando para aquele pedacinho de papel que havia mudado minha vida para sempre. Marina havia me dado aquele bilhete como um consolo barato, uma migalha para acalmar a consciência dela no Dia dos Pais. Ela nunca imaginou que aquelas R$ 5 se transformariam em 120 milhões. Mas eu imagino que ela jamais esperava que eu guardaria segredo sobre o prêmio, que eu iria planejar cuidadosamente como usar essa reviravolta do destino para ensinar algumas lições importantes sobre família, respeito e gratidão. Naquela noite, não dormi nem um minuto. Fiquei deitado na cama, segurando o bilhete, planejando cada passo do que viria a seguir, porque Marina havia me ensinado uma lição valiosa naquele Dia dos Pais. Ela havia me mostrado exatamente o que eu representava na vida dela. Agora, era minha vez de mostrar para ela o que ela havia perdido. Durante 2 semanas, vivi a vida mais estranha da minha existência. Por fora, continuava sendo João Carlos, o mecânico aposentado que mal conseguia pagar as contas. Por dentro, eu era um homem que havia acabado de ganhar 120 milhões de reais e estava planejando meticulosamente como usar esse dinheiro para ensinar algumas lições fundamentais sobre família e respeito. Na segunda-feira, após o Dia dos Pais, compareci à sede da loteria em São Paulo. Peguei 3 ônibus para chegar lá. Irônico, considerando que eu havia acabado de me tornar milionário. O processo foi mais complexo do que imaginava. Verificações de segurança, análises do bilhete, assinatura de dezenas de documentos, consulta a advogados especializados em grandes prêmios. O gerente da loteria, um homem elegante chamado Dr. Henrique, me explicou todas as opções de recebimento do prêmio. Poderia receber tudo de uma vez, com desconto de impostos, ficando com aproximados 84 milhões líquidos. Ou poderia optar por receber em parcelas mensais pelos próximos 20 anos. Recomendo que o senhor pense bem sobre esta decisão, ele disse, me oferecendo um café numa xícara de porcelana fina. É uma quantia que pode transformar não apenas a sua vida, mas a vida de várias gerações da sua família. Várias gerações da minha família. Se ele soubesse como minha família havia me tratado no último Dia dos Pais,
Optei por receber tudo de uma vez. Queria ter controle total sobre cada centavo daquele dinheiro. Doutor, Henrique me orientou sobre a necessidade de contratar um contador especializado e me deu algumas indicações de escritórios sérios. Também me alertou sobre a importância de manter sigilo até ter toda a documentação em ordem. Pessoas que ganham prêmios altos frequentemente se tornam alvos, ele explicou. Parentes distantes que aparecem do nada, golpistas, sequestros. É recomendável manter discrição até organizar sua nova situação financeira. Perfeito. O sigilo não era apenas uma recomendação. Era exatamente o que eu precisava para executar meu plano. Nos dias seguintes, organizei minha nova vida com a precisão de um relojoeiro. Contratei o melhor escritório de contabilidade que Dr. Henrique havia indicado. O contador, Dr. Silveira, era um senhor experiente que já havia atendido outros ganhadores de grandes prêmios. Primeira regra, Sr. João Carlos, ele me disse no primeiro encontro. Não conte para ninguém sobre o prêmio até termos toda a estrutura legal montada. Segundo, vamos organizar seus investimentos de forma que o senhor possa viver confortavelmente pelo resto da vida, sem nunca precisar tocar no capital principal. Ele me apresentou um plano impressionante. Investindo 80 milhões em aplicações conservadoras, eu teria uma renda mensal líquida de aproximadamente R$800. 000, sem contar correção monetária. Os outros 4 milhões ficaram numa conta corrente para gastos iniciais e para executar o que ele chamou de seu plano pessoal. Sim, eu havia contado para Dr. Silveira sobre meus planos em relação à Marina. Ele havia sorrido com aprovação. Conheço muitos casos similares, Sr. João Carlos. Pessoas que se sacrificaram por família e foram esquecidas quando a situação melhorou. O dinheiro tem esse poder, revela o verdadeiro caráter das pessoas. Durante essas 2 semanas, mantive minha rotina normal. Continuei indo ao garagem todos os dias, fingindo trabalhar em carros velhos, reclamando das contas, agindo como se nada tivesse mudado. Marina ligou uma vez nesse período. Uma ligação rápida para perguntar se eu estava bem e me convidar para o aniversário de 1 ano do Pedro. Vai ser uma festa pequena, pai, nada muito elaborado. Pedro ainda é muito novinho para entender essas coisas. Festa pequena. Depois descobri pelas redes sociais que foi uma festa para 80 pessoas, com buffet profissional, decoração temática e um bolo de 3 andares. Pequena para os padrões que Marina havia adotado, aparentemente. Na festa, me senti como um figurante. Cheguei com um presente simples, um carrinho de controle remoto que custou R$50, e observei Pedro brincando com dezenas de brinquedos caros que outros convidados haviam trazido. Os avós paternos deram para Pedro um playground completo para o jardim, instalação incluída, custo aproximado, R$15.000. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma conversa que escutei entre Marina e algumas amigas na cozinha. Eu havia ido buscar um copo d'água quando ouvi meu nome sendo mencionado. Meu pai está ficando meio chato ultimamente, Marina estava dizendo. Fica fazendo drama por qualquer coisa. No Dia dos Pais, ele quase chorou porque não foi convidado para o almoço. Gente, o homem tem 68 anos, não é mais criança. Uma das amigas riu. Ai, Marina, mas você sabe como são os pais, né? Ficam carentes quando envelhecem. Pois é, Marina continuou. E o pior é que ele fica fazendo essas caras de coitadinho, sabe? Como se a gente tivesse obrigação de ficar sempre em volta dele. Ricardo fala que eu tenho que colocar limites, que senão ele vai ficar cada vez mais dependente. Dependente. Eu que havia trabalhado a vida inteira e criado ela sozinha, era considerado dependente por querer passar o Dia dos Pais com minha única filha. Mas ele te ajuda financeiramente ainda? Perguntou outra amiga. Marina deu uma risada amarga. Ajudar? Filha, meu pai ganha um salário mínimo de aposentadoria. Quem ajuda quem aqui sou eu. Volta e meia tenho que dar uma força para ele com alguma conta. É mais uma preocupação na minha vida, entende? Mentira. Marina nunca havia me dado um centavo sequer. Pelo contrário, os R$120.000 que emprestei para ela nunca foram devolvidos, e ela falava como se fosse ela quem me sustentava. Saí da cozinha sem pegar o copo d'água. Passei o resto da festa observando Marina interagir com os outros convidados. Todas sorrisos e gentilezas para as pessoas que considerava importantes,
olhares tolerantes e distantes para mim. Quando me despedi, Marina me deu o beijinho protocolar no rosto e disse: "Obrigada por vir, pai. Pedro adorou te ver." Pedro havia brincado comigo por exatos 5 minutos durante toda a festa. O resto do tempo estava sendo disputado pelos avós paternos, que o enchiam de presentes caros e promessas de viagens. Voltei para casa naquela noite com uma certeza absoluta. Era hora de executar minha vingança. Não por maldade, mas por justiça. Marina precisava aprender algumas lições sobre família, gratidão e as consequências de tratar as pessoas como descartáveis. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Silveira e disse: "Doutor, chegou a hora de colocar meu plano em ação." O primeiro passo do meu plano foi sutil, quase imperceptível. Parei de ligar para Marina, completamente. Se ela queria me tratar como um parente distante e inconveniente, eu lhe daria exatamente isso: distância. Durante 3 semanas, meu telefone ficou em silêncio. Marina não ligou nem uma vez. Isso confirmou o que eu já suspeitava. Nossas ligações esporádicas eram apenas um peso na consciência dela, cumpridas por obrigação moral, não por carinho genuíno. Enquanto isso, comecei a implementar mudanças discretas na minha vida. Primeiro, quitei silenciosamente o empréstimo que havia feito para dar a ela os $120 mil do apartamento. Depois, reformei completamente meu pequeno garagem. Equipamentos novos, ferramentas de última geração, uma organização impecável que faria qualquer oficina de luxo ter inveja. Mas a reforma foi cuidadosamente planejada para parecer modesta por fora. Queria que Marina continuasse me vendo como um mecânico pobre que mal conseguia pagar as contas. Por enquanto. O segundo passo foi investigativo. Contratei um detetive particular, discreto, profissional, que já havia trabalhado para Dr. Silveira em outros casos. Queria saber tudo sobre a situação financeira de Marina e Ricardo. O que descobri me deixou ainda mais indignado. O casal estava com sérias dificuldades financeiras. O apartamento que eu havia financiado estava penhorado porque eles haviam usado ele como garantia para um empréstimo que não conseguiam pagar. Ricardo havia perdido o emprego na multinacional 6 meses atrás e estava trabalhando como consultor freelancer, ganhando muito menos que antes. Marina havia voltado a trabalhar depois da licença maternidade, mas o salário dela mal cobria as despesas, com a escola particular do Pedro e os custos de manter o padrão de vida que haviam adotado. Eles deviam $280 mil ao banco, $45 mil no cartão de crédito, $30 mil para fornecedores diversos, e as prestações do apartamento estavam atrasadas há 3 meses. A família do Ricardo os estava ajudando financeiramente. Os pais dele haviam emprestado R$80, 000, para cobrir as dívidas mais urgentes. E durante todo esse tempo, Marina continuava postando nas redes sociais fotos de almoços em restaurantes caros, roupas de marca e passeios com Pedro em locais requintados. Mantinha as aparências enquanto se afundava em dívidas. O mais interessante era que ela nunca havia me procurado para pedir ajuda financeira. Claro, na cabeça dela eu era apenas um aposentado pobre que mal conseguia se sustentar. Por que perderia tempo pedindo ajuda a alguém que julgava não ter nada a oferecer? Mas eu sabia que essa situação não duraria para sempre. Em breve, quando as opções se esgotassem, ela se lembraria do pai que sempre aparecera para salvá-la nas dificuldades. E quando esse momento chegasse, eu estaria pronto. O terceiro passo do meu plano envolveu a família do Ricardo. Usando contatos que Dr. Silveira me forneceu, descobri que Dr. Augusto, o pai médico do Ricardo, estava planejando se aposentar e vender sua clínica particular. O problema era que ele não havia encontrado compradores sérios que oferecessem o preço justo pelo negócio. Através de uma empresa de fachada que Dr. Silveira criou para mim, fiz uma proposta irrecusável pela clínica. 2,8 milhões à vista, 40% acima do valor de mercado. Dr. Augusto ficou tão feliz que assinou o contrato na mesma semana. O que ele não sabia era que o comprador misterioso era o mecânico pobre, que ele e a família tratavam com condescendência. Mas isso ele só descobriria mais tarde. Com a clínica em mãos, contratei uma empresa de administração hospitalar de primeira linha
e transformei o local num centro médico de excelência, criando empregos para dezenas de profissionais da área de saúde. O investimento adicional foi de 1,2 milhões de dólares, mas o centro passou a gerar uma renda mensal líquida de 150 mil reais. Doutor, Augusto ficou impressionado com a transformação e comentou com Ricardo sobre como havia sido sortudo em vender para compradores tão competentes e visionários. Ricardo contou para Marina, que mencionou casualmente numa das raras ligações que fez para mim. Pai, você soube que o pai do Ricardo vendeu a clínica dele? Foi incrível. Apareceram uns empresários do nada e pagaram uma fortuna. Eles reformaram tudo e agora virou um baita centro médico. O Ricardo disse que nunca viu o pai tão feliz. Que bom, respondi fingindo pouco interesse. Deve ser bom para vocês também, né? Dinheiro na família. Ah, sim. Os pais do Ricardo conseguiram quitar todas as dívidas deles e ainda sobrou uma grana boa para investir. Eles até falaram em nos ajudar com algumas coisas aqui em casa. Algumas coisas, como as dívidas de 355 mil reais que vocês acumularam e não conseguem pagar. E vocês, Marina? Como estão as finanças de vocês? Silêncio do outro lado da linha. Ah, estamos bem, pai. Sabe como é, né? Sempre correndo atrás, mas a gente se vira. Se vira, com dívidas que equivaliam a 7 anos de salário conjunto deles. Foi nesse momento que decidi acelerar meu plano. Chegar a hora de Marina descobrir que desprezar a família pode ter consequências inesperadas. Na semana seguinte, instruí Dr. Silveira a fazer uma proposta formal pela dívida que Marina e Ricardo tinham com o banco, os 280 mil reais do apartamento que eu havia financiado. Quando um devedor está inadimplente, os bancos costumam vender essas dívidas com desconto para empresas especializadas em cobrança. Comprei a dívida por 200 mil reais. Agora eu era oficialmente o credor da minha própria filha, e ela nem desconfiava. O banco comunicou a Marina e Ricardo sobre a transferência da dívida. Eles receberam uma carta oficial informando que a partir daquela data deveriam se dirigir à JC Consultoria e Investimentos para negociar o pagamento dos valores em atraso. Marina me ligou naquela mesma noite pela primeira vez em um mês, com desespero na voz. Pai, você pode acreditar? O banco vendeu nossa dívida para uma empresa de cobrança. Disseram que se a gente não negociar até sexta-feira, eles vão executar o apartamento. Nossa, minha filha, que situação difícil. Mas vocês não estavam bem financeiramente? Pensei que os pais do Ricardo iam ajudar vocês. É complicado, pai. Eles já nos emprestaram bastante dinheiro, sabe? A gente não quer abusar da boa vontade deles. Não queriam abusar da boa vontade dos sogros, mas durante anos abusaram da minha boa vontade sem nenhum problema de consciência. E o que vocês vão fazer? Não sei, pai. Ricardo está tentando negociar com essa empresa, mas eles estão sendo muito duros, querem tudo à vista ou vão tomar o apartamento. Ouvi Marina chorar do outro lado da linha. Pela primeira vez em anos, ela estava sendo completamente honesta comigo sobre sua situação. O desespero havia quebrado a barreira de orgulho e fingimento que ela havia construído. Marina, eu disse com voz suave, você já pensou em pedir ajuda para alguém da família? Algum tio, primo? Pai, você sabe que a gente não tem mais ninguém. Só você e... Bem, ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ela estava pensando. Só você. E você não tem dinheiro para nos ajudar. E eu, Marina? Você já pensou em me pedir ajuda? Outro silêncio. Um silêncio longo carregado de constrangimento. Pai, você é muito generoso, mas a gente sabe que você não tem condições de nos ajudar com uma quantia dessas. Seria injusto pedir isso do Senhor. Seria injusto. Depois de eu ter dado 120 mil reais para eles comprarem o apartamento, dinheiro que nunca foi devolvido, seria injusto pedir minha ajuda novamente. Entendo, minha filha. Bom, se eu puder ajudar de alguma forma, você sabe que pode contar comigo, né? Eu sei, pai, obrigada. A gente se fala depois. Ela desligou e eu fiquei sorrindo sozinho na minha cozinha. Marina havia acabado de me dar a abertura perfeita para a próxima fase do meu plano. No dia seguinte, liguei para o escritório da JC Consultoria e Investimentos, minha própria empresa, e marquei uma reunião com os devedores Marina e Ricardo Silva para sexta-feira, às 14 horas.
Chegara a hora do grande confronto, e Marina não fazia ideia do que estava por vir. Sexta-feira, 14 horas em ponto. Marina e Ricardo entraram no escritório da JC Consultoria nervosos, vestidos com suas melhores roupas, carregando uma pasta com documentos que esperavam os ajudar a negociar sua dívida de 280 mil. Eles não faziam ideia de que estavam prestes a ter o maior choque de suas vidas. Doutor Silveira os recebeu na sala de espera e os conduziu até uma sala de reuniões elegante, com uma mesa de mogno e cadeiras de couro. Na parede, diplomas emoldurados e certificações empresariais davam ao ambiente um ar de seriedade e prosperidade. O Sr. João Carlos vai recebê-los em alguns minutos, Dr. Silveira explicou. Ele é o proprietário da empresa e quem decide sobre todos os casos de cobrança. Marina franziu a testa. João Carlos, esse nome me é familiar. É um nome comum, Ricardo respondeu ajeitando a gravata nervosamente. Vamos focar no que viemos fazer aqui. Precisamos convencer esse homem a aceitar um parcelamento. Eles não sabiam que, na sala ao lado, eu estava observando tudo através de um espelho falso, um recurso que Dr. Silveira havia instalado especificamente para esse momento. Eu podia vê-los, mas eles não podiam me ver. Marina estava visivelmente tensa. Seu rosto, que um dia foi o de uma garotinha que me chamava de herói, agora mostrava sinais de estresse e preocupação. Ela havia emagrecido nas últimas semanas, e suas roupas caras não conseguiam disfarçar o cansaço que carregava. Ricardo folheava nervosamente os documentos, ensaiando mentalmente os argumentos que pretendia usar. Aos poucos, meu coração foi se endurecendo. Essas eram as mesmas pessoas que haviam me tratado como um estorvo no Dia dos Pais, que haviam me dado um bilhete de loteria de 5 naus, enquanto davam um cruzeiro de 25 mil reais para o sogro, que falavam pelas minhas costas como se eu fosse um peso em suas vidas. Pronto, Sr. João Carlos. Dr. Silveira murmurou no meu ouvido através do interfone. Está na hora. Respirei fundo, ajeitei minha melhor roupa, um terno que havia comprado especialmente para essa ocasião, e abri a porta da sala de reuniões. O que aconteceu nos próximos segundos foi cinematográfico. Marina me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu e uma expressão de total confusão tomou conta do seu rosto. Pai, ela gaguejou. Ricardo demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Quando finalmente fez a conexão, o nome João Carlos, a presença do sogro numa empresa de cobrança, a expressão de choque de Marina, seu rosto ficou pálido como papel. Boa tarde, Marina. Ricardo, eu disse, com a voz mais calma que consegui produzir. Por favor, continuem sentados. Temos muito o que conversar. Caminhei até a cabeceira da mesa e me sentei na cadeira principal, a cadeira do poder, onde quem toma as decisões se posiciona. Durante décadas eu havia sido o homem que se sentava nas cadeiras laterais, aceitando migalhas, sendo grato por qualquer atenção que recebesse. Não mais. Eu não entendo, Marina balbuciou. Pai, o que você está fazendo aqui? Essa é a empresa que comprou nossa dívida com o banco. Exatamente, respondi, abrindo uma pasta que continha todos os documentos relacionados ao caso deles. JC Consultoria e Investimentos, João Carlos, minha empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina e Ricardo me olhavam como se estivessem vendo um fantasma, ou talvez um alienígena. A realidade de que o mecânico pobre que eles haviam desprezado era, na verdade, o dono da empresa que controlava o destino financeiro deles, simplesmente não cabia nas cabeças deles. Como isso é possível? Ricardo finalmente conseguiu articular. Tirei da pasta uma cópia do bilhete de loteria premiado. O mesmo bilhete que Marina havia me dado no Dia dos Pais como um presente de consolação. Coloquei sobre a mesa bem à frente dos dois. Lembram-se disso? Perguntei. Marina olhou para o bilhete e depois para mim, ainda sem processar completamente a informação. Este é o bilhete que você me deu no Dia dos Pais, Marina. Lembram? Enquanto o pai do Ricardo ganhava um cruzeiro de 25 mil reais, eu ganhei um bilhete de 5 reais e uma garrafa de pinga de 12. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Não de alegria, mas de compreensão gradual do que estava acontecendo. Pai, você ganhou na loteria.
120 milhões, respondi, deixando cada palavra ressoar na sala. 120 milhões de reais, com o bilhete que você me deu, porque pensou que seria divertido eu tentar a sorte. Ricardo passou a mão nos cabelos, completamente perdido. Senhor João Carlos, eu não sabia, nós não sabíamos. Claro que não sabiam, interrompi, porque vocês nunca se deram ao trabalho de realmente conhecer quem eu sou, ou do que eu sou capaz. Para vocês, eu sempre fui apenas o mecânico pobre que os envergonhava em público, que precisava ser tolerado por obrigação familiar. Marina começou a chorar abertamente. Pai, eu nunca quis... Nunca quis o quê, Marina? Nunca quis me humilhar no Dia dos Pais? Nunca quis falar pelas minhas costas que eu era chato e dependente? Nunca quis me excluir da vida do meu neto? Tirei da pasta uma gravação que o detetive particular havia feito na festa do Pedro, com equipamento profissional. Ela havia capturado perfeitamente a conversa de Marina na cozinha. Gostaria de ouvir algumas coisas que você disse sobre mim para suas amigas? Não, Marina sussurrou. Por favor, pai. Meu pai está ficando meio chato ultimamente. Fica fazendo drama por qualquer coisa. Citei de memória. Como se a gente tivesse obrigação de ficar sempre em volta dele. Ricardo fala que eu tenho que colocar limites. Ricardo se afundou na cadeira, percebendo que sua influência negativa sobre Marina havia sido documentada e estava sendo jogada na cara deles. E o melhor de tudo, continuei, quem ajuda quem aqui sou eu. Volta e meia tenho que dar uma força para ele com alguma conta. Interessante, Marina, porque nos últimos 2 anos você nunca me deu nem mesmo R$1. Na verdade, você ainda me deve 120 mil reais do empréstimo que fiz para vocês comprarem este apartamento que agora está prestes a ser executado. O choro de Marina se intensificou, mas não era um choro de remorso genuíno. Era o choro de quem havia sido pega em flagrante, de quem havia perdido um jogo que nem sabia que estava jogando. Pai, ela tentou falar entre soluços, eu sei que cometi erros, mas você é meu pai. Você não pode fazer isso conosco. Pedro é seu neto. Pedro, meu neto que mal me conhecia porque fui sistematicamente afastado da vida dele. Meu neto que foi ensinado a ver os outros avós como figuras principais e a mim como um parente distante que aparecia ocasionalmente com presentes baratos. Marina disse, inclinando-me para a frente, durante 2 anos você teve a oportunidade de me tratar como pai, como família, como o homem que sacrificou tudo para que você tivesse uma vida melhor. Ao invés disso, você escolheu me tratar como um fardo. Tirei outro documento da pasta. Era o contrato de compra e venda da clínica do Dr. Augusto. Reconhece isso, Ricardo? É o contrato de venda da clínica do seu pai. Adivinha quem foi o comprador misterioso que pagou 8 milhões à vista? Ricardo pegou o documento com as mãos tremendo e leu seu próprio nome na parte identificada como vendedor e JC Consultoria e Investimentos, como compradora. Você comprou a clínica do meu pai? E investi mais 1,2 milhões de reais na reforma. Agora ela gera uma renda mensal de 150 mil reais. Seu pai está radiante com o sucesso do negócio. Ele não faz ideia de que deve essa felicidade ao mecânico pobre que a família dele trata com condescendência. A realidade finalmente atingiu Marina e Ricardo com força total. O homem que eles haviam desprezado, ignorado e humilhado não era apenas rico, ele era absurdamente rico e havia usado essa riqueza para controlar suas vidas sem que eles percebessem. O que você quer de nós? Ricardo perguntou com voz quebrada. Sorri pela primeira vez desde que havia entrado na sala. Não era um sorriso de alegria, mas de satisfação pela justiça que finalmente estava sendo servida. Quero que vocês aprendam algumas lições importantes sobre família, respeito e gratidão. E vou garantir que essas lições sejam aprendidas da forma mais didática possível. O que aconteceu nos minutos seguintes naquela sala de reuniões mudou para sempre a dinâmica da minha família. Marina e Ricardo estavam em estado de choque completo, tentando processar a magnitude da reviravolta que havia acontecido em suas vidas. Vamos aos fatos, continuei, mantendo o tom profissional que a situação exigia. Vocês devem 280 mil referentes ao apartamento, mais 45 mil de cartão de crédito, mais 30 mil reais para fornecedores diversos. Total, 355 mil
em dívidas ativas. Ricardo tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Vocês têm duas opções. Primeira opção, eu executo todas as dívidas imediatamente. Vocês perdem o apartamento, têm o nome incluído em todos os órgãos de proteção ao crédito, e Ricardo tem sua carreira profissional severamente prejudicada quando a informação sobre a inadimplência chegar aos seus clientes atuais e potenciais empregadores. Marina soluçou mais forte. A segunda opção, obviamente, seria melhor, mas ela estava aprendendo que comigo nada vinha de graça. Segunda opção, continuei. Eu perdoo todas as dívidas. Incluo vocês no meu testamento como herdeiros de 40% dos meus bens. Garanto uma renda mensal de R$ 50.000 para a família. Pago os melhores colégios para Pedro e ainda estabeleço um fundo de R$ 10 milhões para a educação universitária dele. Os olhos dos dois se iluminaram momentaneamente, mas eles me conheciam bem o suficiente para saber que haveria condições. Em contrapartida, disse, tirando um contrato que Dr. Silveira havia preparado, vocês assinarão um acordo de convivência familiar com cláusulas específicas que garantem meu direito de ser tratado com o respeito que um pai e avô merecem. Coloquei o contrato na mesa. Era um documento de 15 páginas, detalhadamente elaborado por advogados especializados em direito de família. Cláusula 1. Marina me ligará pelo menos 3 vezes por semana, em conversas que durem no mínimo 20 minutos cada uma, demonstrando interesse genuíno na minha vida e bem-estar. Marina assentiu rapidamente, enxugando as lágrimas. Cláusula 2. Eu serei convidado para todos os eventos familiares importantes, aniversários, formaturas, feriados, celebrações, e minha presença será tratada como prioridade, não como obrigação. Cláusula 3. Pedro passará pelo menos um fim de semana por mês na minha casa para que possamos desenvolver uma relação real de avô e neto sem a interferência ou supervisão excessiva dos pais. Ricardo fez menção de protestar, mas eu o cortei com um olhar severo. Cláusula 4. Qualquer comentário depreciativo sobre mim, minha origem, minha profissão ou minha condição econômica passada, feito por qualquer um de vocês em público ou privado, resultará no cancelamento imediato de todos os benefícios financeiros. Cláusula 5. Marina reconhecerá publicamente nas redes sociais e em conversas sociais que minha contribuição foi fundamental para o sucesso profissional e pessoal dela, e que os valores e a educação que recebeu foram resultado do meu sacrifício e dedicação como pai solo. Cada cláusula era como uma facada no orgulho de Marina, mas também era uma lição necessária sobre o que significa valorizar a família. Cláusula 6. Em datas comemorativas como o Dia dos Pais, meu aniversário e Natal, serei tratado com o mesmo nível de atenção e carinho que vocês dispensam aos pais do Ricardo. Presentes de valor simbólico equivalente, tempo de qualidade similar, demonstrações públicas de afeto proporcionais. Esta cláusula fez Marina chorar ainda mais, porque ela sabia exatamente a que eu estava me referindo. O cruzeiro versus o bilhete de loteria seria para sempre a medida do desrespeito que ela havia me demonstrado. E a cláusula final, disse, olhando diretamente nos olhos de Marina, vocês permanecerão em terapia familiar por pelo menos 2 anos para trabalhar as questões de comunicação, respeito e gratidão que claramente existem nesta família. Empurrei o contrato para Marina. Tem 5 minutos para decidir. Assinam e começamos uma nova fase da nossa relação familiar, baseada no respeito mútuo e na honestidade. Ou não assinam e enfrentam as consequências das suas escolhas dos últimos anos. Marina e Ricardo trocaram olhares desesperados. Eles sabiam que não tinham escolha real. Com dívidas de 355 mil reais e renda insuficiente para quitá-las, a falência era inevitável se não aceitassem minha proposta. Mas, mais do que isso, acho que Marina finalmente estava compreendendo a extensão do dano que havia causado no nosso relacionamento. Pela primeira vez em anos, ela estava realmente me vendo. Não como o mecânico pobre que a envergonhava, mas como o pai que havia sacrificado tudo por ela e que havia sido sistematicamente desrespeitado e negligenciado. Pai, ela disse, com voz embargada, eu sei que não mereço sua generosidade. Eu sei que fui uma filha terrível nos últimos anos. Eu sei que machuquei o senhor de formas que eu não sabia nem que eram possíveis.
Ela pegou a caneta que eu havia colocado sobre a mesa. Mas eu quero tentar de novo. Eu quero ser a filha que o senhor merece. Eu quero que Pedro conheça o avô incrível que eu tive a sorte de ter, mesmo que eu tenha esquecido disso por um tempo. Marina assinou o contrato. Ricardo, ainda em choque, também assinou. Doutor. Silveira, que havia acompanhado toda a reunião silenciosamente, recolheu os documentos e os levou para a autenticação. Muito bem, eu disse, levantando da cadeira. A partir de agora, somos uma família novamente. Uma família baseada no respeito mútuo, na honestidade e na gratidão. Espero que vocês nunca esqueçam as lições que aprenderam hoje. Marina se levantou e, pela primeira vez em anos, me deu um abraço verdadeiro. Não o beijinho protocolar de sempre, mas um abraço de filha arrependida que finalmente entendeu o valor do pai que quase perdeu. Eu te amo, pai. Ela sussurrou no meu ouvido. E eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar o quanto eu machuquei o Senhor. Eu também te amo, minha filha, respondi, retribuindo o abraço. E agora vamos construir juntos a família que sempre deveríamos ter sido. Estou escrevendo estas últimas palavras em minha nova casa. Uma mansão de 2.000 metros quadrados em Alphaville, com jardins, piscina, quadra de tênis e um garagem de colecionador onde guardo meus 12 carros clássicos restaurados. É uma casa grande o suficiente para receber minha família toda semana, com quartos especiais para quando Pedro dorme aqui nos fins de semana. Mas o que mais me orgulha nesta casa não são os luxos caros ou os símbolos de status. É o quadro na sala de jantar, uma foto da família toda reunida no último dia dos pais. Marina, Ricardo, Pedro, os pais do Ricardo, que agora me tratam com o respeito de igual para igual, e eu no centro, recebendo o carinho e a atenção que sempre mereei como patriarca da família. Marina cumpriu rigorosamente todas as cláusulas do nosso contrato. Ela me liga 3 vezes por semana, e nossas conversas são longas, carinhosas, cheias das novidades da vida cotidiana que eu havia perdido durante anos. Ela posta regularmente nas redes sociais fotos nossas juntos, com mensagens de carinho e reconhecimento pelo pai que sempre fui. Pedro agora me chama carinhosamente de vovô João e passa todos os sábados comigo. Ensinei ele a pescar no lago artificial que mandei construir no jardim. Ele me ajuda a cuidar dos carros na oficina que montei em casa, e toda noite que ele dorme aqui, eu conto histórias da minha época de mecânico e da bisavó Conceição, que ele nunca conheceu, mas que vive para sempre em nossas memórias. A terapia familiar que exigi no contrato foi transformadora. Nas sessões, Marina finalmente conseguiu verbalizar os sentimentos de vergonha e inadequação que a fizeram se afastar de mim quando ascendeu socialmente. Ela admitiu que se sentia pressionada pela família do Ricardo a evoluir e deixar para trás tudo que lembrasse suas origens humildes, incluindo o pai mecânico. Eu achava que te proteger dessa pressão significava te afastar das situações sociais onde eu sentia que você seria julgado. Ela explicou numa sessão particularmente emocionante. Mas, na verdade, eu estava protegendo meu próprio ego e machucando quem mais me amava. Ricardo também passou por um processo de autoconhecimento profundo. Ele reconheceu que sua influência sobre Marina havia sido tóxica, alimentando preconceitos de classe que ele mesmo havia internalizado durante sua criação privilegiada. Senhor João Carlos, ele me disse numa das sessões, o senhor me ensinou que caráter não tem nada a ver com conta bancária. O senhor é mais homem com suas mãos calejadas do que eu jamais fui com meu diploma pendurado na parede. A mudança mais bonita, porém, veio dos pais do Ricardo. Quando o Dr. Augusto descobriu que eu era o comprador misterioso de sua clínica e que havia investido milhões para transformá-la num centro de excelência que emprega dezenas de pessoas, sua atitude mudou completamente. João Carlos, ele me disse no último churrasco de família, você é um empresário visionário. Fez pela minha clínica o que eu nunca tive coragem ou conhecimento para fazer. Sou grato por ter você como compadre. Compadre. A palavra que eu sempre quis ouvir dele, finalmente dita com sinceridade e respeito. Hoje, 6 meses após aquela reunião que mudou tudo, posso dizer que tenho a família que sempre sonhei. Marina voltou a ser a filha carinhosa que me abraça forte e diz que me ama. Pedro é o neto que corre para meus braços quando me vê
e conta todos os seus segredinhos. Ricardo se tornou o genro que me respeita e valoriza minha experiência de vida. Mas o mais importante, eu aprendi que às vezes é preciso lutar pela própria dignidade. Durante anos, aceitei migalhas de afeto porque tinha medo de perder completamente as pessoas que amava. O bilhete de loteria não me deu apenas 120 milhões de reais. Ele me deu a coragem de exigir o respeito que sempre mereci. O dinheiro revelou o verdadeiro caráter de cada pessoa ao meu redor. Marina aprendeu que origem não é vergonha, e sim motivo de orgulho. Ricardo aprendeu que classe não se mede por conta bancária, mas por caráter. E eu aprendi que nunca é tarde para recuperar o lugar que nos pertence na vida das pessoas que amamos. Ontem, Pedro me pediu para contar novamente a história de como ganhei na loteria. Quando terminei, ele me olhou com aqueles olhos inocentes de criança e disse: "Vovô, o senhor teve sorte de ganhar tanto dinheiro?" Eu pensei na pergunta por um momento, olhando para a foto da família na parede, lembrando de tudo que passamos juntos nestes meses de reconstrução. "Não, meu neto", respondi. "Minha verdadeira sorte não foi ganhar na loteria. Minha verdadeira sorte foi descobrir que minha família me ama de verdade e que às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho para lembrar do que realmente importa na vida." Pedro sorriu e me deu um abraço apertado. "Eu te amo, vovô João." "Eu também te amo, meu menino, mais que todo o dinheiro do mundo." E essa é a verdade mais pura que aprendi nesta jornada. O amor verdadeiro não tem preço, mas às vezes precisamos usar outros recursos para lembrá-lo às pessoas que ele sempre esteve lá, esperando para ser valorizado. Marina estava certa naquele Dia dos Pais, quando disse que talvez fosse meu dia de sorte com o bilhete de loteria. Ela só não imaginou que minha maior sorte não seria o prêmio em dinheiro, mas a chance de recuperar minha família e ensinar a todos nós que respeito, gratidão e amor não são opcionais numa família, são a base de tudo. Hoje, quando olho para meu bilhete de loteria emoldurado na parede do meu escritório, não vejo um pedaço de papel que me deu 120 milhões de reais. Vejo o símbolo da maior lição da minha vida, que às vezes o presente mais desprezível pode se tornar a bênção mais preciosa, e que nunca devemos subestimar o poder do destino de corrigir as injustiças da vida. Afinal, quem diria que um presente de 5 reais dado com desdém se tornaria o instrumento da justiça mais doce que já experimentei? A vida tem mesmo um senso de humor muito especial.